Alô, irmãos, graça e paz, todos felizes, Amém. todos alegres. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Eu pedi que os irmãos fiquem em pé. Vocês têm noção do local onde vocês estão? Todos têm noção? Amém? Diga para o seu irmão ao seu lado, você está na casa de Deus. Você está na casa de Deus. Amém? Se é a casa de Deus, quem é que está aqui? Deus. Eu gostaria de honrar a esse Deus maravilhoso. Uma salva de palmas. Aleluia. Muito boa. Eu quero que vocês façam um movimento assim, ó. Como se fosse se dar um abraço. Amém? Esse abraço é um abraço de boas-vindas. Amém? Um abraço de boas-vindas no Ministério Shalom. Eu quero agradecer a presença do pessoal que está online também. Amém? Vamos adorar esse Deus. No Salmo 27, versículo 4 e 5, diz assim: 27, versículo 4 e 5. Todos acharam? Bem. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão e por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo e cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Nós vamos cantar louvores ao Senhor aqui este momento. Tá? Mas eu quero me atentar nesse texto, uma coisa que eu achei bem interessante. O apóstolo, quando me passou a missão de abrir o culto hoje, busquei uma palavra, e quando diz ali, ó, uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei. Essa palavra buscar, ela aqui nos está dando uma chave, que não basta querer, não basta apenas desejarmos, nós temos que buscar e se empenhar em estar na casa de Deus. Amém? E nós temos outras palavras-chave aqui nesse texto que eu achei muito interessante, quando diz ali, ó, buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. O apóstolo usa uma palavra que é muito interessante. Aqui, Deus ordena a vida e a bênção. Então, aqui no templo, aqui na presença de Deus, aqui tem ensino, segundo o que a palavra está nos dizendo. Tem mais. Porque no dia da adversidade, me esconderá. Aqui tem esconderijo. No seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecer sacrifício, pelos meus inimigos. Aqui ele fala em vitória. Aqui na casa de Deus tem vitória. Amém? Quem são os nossos inimigos? Aqui Deus nos dá a vitória. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer esse Deus. Pai amado, nós queremos te honrar nessa noite, Senhor. Nós queremos, ó Pai, exaltar o teu nome, dizer que tu és o nosso Deus, dizer que tu és o nosso Rei, o nosso refúgio. Queremos, ó Pai, aqui encontrar a bondade que só tu tens para nós. Encontrar, Senhor Deus, a vitória que só tu tens para nos dar. E por isso, Pai, nós queremos erguer nossas mãos aos céus, declarar a ti que tu és nosso Senhor,
Toma conta deste ambiente, Pai. Toma conta do coração de cada um, Senhor Deus. Se movimenta no meio de nós, Pai, para que possamos, Pai, usar os nossos corpos para te louvar e te engrandecer. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, no céu, A vovó não consegue. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Estamos aqui para te render toda a glória, Senhor, toda a honra, todo o louvor, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos cuidado maravilhosamente, o Senhor tem provido as nossas necessidades, o Senhor tem nos surpreendido, Senhor. Nesse tempo, Pai, que estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor tem nos cuidado, que o Senhor tem nos fortalecido, que o Senhor tem nos cuidado nos mínimos detalhes, Senhor. E nós não somos merecedores, Senhor, mas eu sei que o Senhor nos ama, o Senhor nos cuida, e o Senhor tem planos para as nossas vidas, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Senhor.
Nós carecemos de Ti, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Pai, que aquilo que está retido, Senhor, que aquilo que ainda não chegou até aqui, Senhor, que nesse tempo, Senhor, seja desatado, Senhor, e que venha, Senhor, a unção, aquela que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, Pai, que venha, Senhor. Que aquilo que nós ainda não experienciamos, Senhor, do Senhor, que nós temos a vivenciar, Senhor, que aquelas experiências que a gente ainda não teve com o Senhor, que nós tenhamos essa experiência. Que venha o teu reino, que venha a tua vontade, Senhor, que venha o shalom do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que nós venhamos, Pai, a testemunhar, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais dessas experiências com o Senhor, Pai. Que a Tua glória seja sentida aqui nesse lugar, Senhor. Espírito Santo, mova nesse lugar, Senhor. Se mova nesse lugar, Pai. Nós precisamos do Teu mover, do Teu agir, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. E que nesse louvor, agora que a gente vai ministrar, se você tiver uma oferta, que a oferta faça parte também desse louvor, faça parte desse momento, aí que você siga nesse mesmo espírito de oração, tá aí conectado com o Senhor, e que você atraia a glória do Senhor com o teu louvor, com a tua dança, com a tua boca, com as palavras que você vai declarar nesse tempo agora. Amém? Minhas lamparinas estão acesas. Canta para o Senhor. Abre a tua boca e declara. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só entra, Senhor, entra, Senhor. Só estão acesas. Só estou esperando para o dos teus passos em direção à porta. Só é só eu já vou
Eu já coloquei. Tem fogo nos olhos. Tem fogo nos olhos. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Tem fogo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós sabemos que o Senhor está batendo na porta do nosso coração, Senhor. E nós abrimos essa porta para o Senhor entrar, Senhor. Para que o Senhor venha reinar nas nossas vidas, Pai. Entre e reina na minha vida, Senhor. Nós precisamos que o Senhor reine nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, e tome posse daquilo que é seu,
daquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor venha, Pai, realmente reinar nas nossas vidas. O Senhor é o Rei de toda a terra e nós precisamos que o Senhor reine nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, graça e paz. Bem? Está cantando, né? Tão gostoso. Bem, shalom, povo que está em casa também. Então, faz uma declaração para o irmão aí que está do teu lado. Shalom, Maurílio. Shalom. Graça e paz. Jesus. Amém. Toda plenitude. Vocês têm uma experiência sobrenatural do Senhor nesse mundo. Amém. Amém? Pode declarar umas coisas aí para os irmãos. Declara para o outro. Declarou para um, declara para o outro. Abençoa. Que o Senhor te abençoe com saúde. Que o Senhor te abençoe com alegria. Está em casa aí. Que o Senhor te abençoe com prosperidade. Amém. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Eu tenho aqui 3 tópicos para a gente orar. E aí nós vamos continuar esse culto. Vai ser um culto a Deus muito tremendo. Eu acredito que Deus vai se agradar do nosso culto. Bem, quantos vieram dispostos a adorar o Senhor? É para Ele, né? Tudo é para Ele. Tudo que nós estamos fazendo. Desde a abertura, né? Rodrigo mais cedo, o Rodrigo chegando mais cedo, as meninas controlando ali, um abrindo a porta, o outro fazendo um cafezinho. Tudo é culto, por isso embora. Vamos orar pelo Brasil. Vamos declarar a vitória do Senhor. Vamos dizer, Senhor, salva o Brasil. Nós estamos num momento que só o Senhor pode salvar o Brasil. Nem só o Senhor pode botar armadilha no caminho do inimigo, pode prender gente, pode fazer, né? O Senhor vai fazer. Bem? Nós temos entrado no projeto Casa de Paz. Né? Vamos entrar agora no início de fevereiro. Vamos orar então pelo projeto Casa de Paz. Vamos orar por irmãos que estão enfermos. Né? Então, para que a enfermidade ela não venha então bater na nossa porta. Amém? Por quê? Porque nós temos promessa de saúde. Amém? Nós temos promessa de saúde. Amém. No espírito, na alma e no corpo. Amém? Crê nisso. Amém. Nós temos promessa de viver sem dor. Amém. Claro, tem aquela dor da academia, né? sem né? Não tem, né? Sem dor não tem crescimento, né? Mas isso é uma dor provocada. Mas eu digo dor de enfermidade. Ai, não sei o quê. Ai, meu ciático, né? Não, nós temos promessa, então, de estar saudáveis. Tenham isso em mente, declarem isso. Tá? Eu falava lá em Carazinho ontem, não coloque enfermidade e dor no altar da tua vida. Misericórdia. Porque tem palavra. Coloque a palavra na promessa e tome posse. Bem? Nós vamos lembrar isso em oração diante do Senhor. Amém? Aqueles que quiserem levantar as mãos, né, abençoar o Brasil, girar, abençoar de norte a sul, de leste a oeste, abençoe, tá? Seja livre, então, para isso. Vamos orar, então. Abençoar primeiro o Brasil, depois orar pelo projeto Casa de Paz. Muitas vidas virão. Amém. Declare, muitas vidas virão. Muitas famílias vão se atender a Jesus nesse tempo. Nós vamos orar por isso e vamos repreender a enfermidade. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o Deus sobre toda a terra. Tu és o Rei de toda a terra. Tu és Senhor sobre todo, Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis. Tu és o Todo-Poderoso. A Tua palavra é vitória, Senhor. A Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é Senhor. E o Senhor é o Deus da Senhor, que seja ligado na terra, seja ligado no céu, Senhor. Uma declaração que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é o Deus do Brasil, Senhor. E toda autoridade, todo poder seja sujeito ao Senhor nesta noite, Pai. Haja um mover, Senhor, as esferas celestiais, Senhor, os teus anjos prendendo demônios, levando a cativeiro, neutralizando as obras da terra, Senhor, os poderes dessa nação sendo abalados,
a oração que se faz nesta casa, na casa do Senhor. Nós declaramos a vitória para o Brasil. Salva o Brasil, Senhor. Nós clamamos a Ti, salva o Brasil. Senhor, nós esperamos do Senhor. Tua palavra diz socorro, o socorro brasileiro anda angustiado, Senhor. O Senhor é o nosso escudo, Pai. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Declaramos a vitória sobre o Brasil. Declaramos, Senhor, já a vitória ali na eleição no Senado Federal. Senhor, muda a atmosfera. Senhor, arranca a nuvem negra, Senhor, e abre o céu sobre o Senado brasileiro, sobre a Câmara dos Deputados, Senhor. Senhor, nosso poder judiciário seja tocado, Senhor, nesses dias, Pai. Seja testemunho para nós aqui e para os irmãos que estão em casa, Senhor, que algo vai acontecendo e foi fruto, Senhor, da nossa oração neste ao Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Agora, ao entrarmos também, Pai, nesse projeto tremendo, Casa de Paz, o Senhor é o príncipe da paz. E nós queremos ser instrumentos, Senhor, de conduzir a Tua paz para dentro das casas. Senhor, seja um momento de sobrenatural, seja um momento de cura, seja um momento de restauração de famílias, seja um momento, Pai, de transformação de históricos familiares, Pai. Muitas famílias, Espírito Santo, nós clamamos que Tu já comece a operar, ajudar nesse processo, Senhor, nos levando a orar de maneira eficaz, eficiente, Senhor, também tocando nas vidas, convertendo os corações, Pai, para que se rendam ao Senhor Jesus, e essa casa se encha de adoração, de louvor, de testemunhos, de glória de Deus, Pai. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Precisamos de Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Somos impotentes, Senhor, Tua presença. Colocamos assim, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queremos orar também pelo Ministério Shalom, Pai. Por cada irmão que possa estar sendo atacado por enfermidade, Senhor. Nós pegamos a Tua palavra. Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Tua palavra diz que o castigo musical da paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos curados. E com base na Tua palavra eu quero declarar a cura, a restauração, Senhor, o ânimo, Senhor, a força, Senhor, um caminho diferenciado para a saúde. Seja esse rebanho um rebanho saudável. Seja esse rebanho um rebanho que leva a cura por onde passa, Senhor. Assim nós oramos em adoração a Ti, colocando a nossa dependência ao Senhor, que é o único que pode nos ajudar. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Vocês creem no que vocês oraram? Eu creio. Então dê um forte aplauso ao Senhor. Eu vou convidar a Cris e a Ana Laura para passar aqui. Vamos ter Sentem, por favor. Bom, bem como você sabe, amanhã nós temos uma pessoa muito, mas muito especial de aniversário e nós vamos fazer uma homenagem simples, assim, ó, em todo o nosso coração. Dizer para ti, pastora Raquel, que nós te amamos muito. É o 8º aniversário que eu vou passar contigo. Não sei, as meninas aqui. Aí eu fui lá e fui contar quantos eram já. Eu disse, ó, já é o 8º, que número bonito, né? Então, assim, ó, nós vamos fazer... O 8 é o número da aliança. Número da aliança, né? Lindo. Nós temos uma aliança contigo. Amém? Todos nós. E essa homenagem é todos nós, que estamos fazendo para ti. E aí eu fui buscar o que significa Raquel, né? Raquel é uma rosa amorosa. E tu é uma rosa amorosa, pastora. Nós te amamos muito. Tu é a nossa apóstola, mas para mim, tu é a minha pastora, né? Como é para todas nós. Né? Meninas, nós vamos dar um versículo para ti. Shalom, então, todos, né? Não poderíamos deixar de homenageá-la na palavra, né?
E quando eu sabia o versículo ali, né? Eu vou lhe abençoar em Números 6, do 24 ao 26. E eu sabia dessa palavra, do número 6, do 24 ao 26. Mas quando eu fui para a minha Bíblia, diz assim, ó, a bênção sacerdotal. É uma bênção sacerdotal que nós estamos entregando A bênção araônica. isso. Então, apóstola Raquel, nós dizemos aqui que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Receba. Em nome de Jesus. Eu vou pedir que vou pedir para o apóstolo orar. Vamos cantar parabéns depois para ela, ok? Direciona a tua mão para cá. Shalom. Bem. Vamos abençoar. A palavra diz que aquilo que tu lança, ela se concretiza, né, na vida da pessoa. Nós queremos abençoar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar juntamente com a igreja sobre a vida da Raquel. Mulher especial, Senhor. Mulher chamada pelo Senhor. Eu vejo uma ovelha, Senhor, obediente ao Senhor, que tem, Senhor, se derramado a sua vida, Senhor, na obra, na vida do Senhor. Senhor, que esse ano que se abre amanhã, Senhor, um novo ano, Senhor, de vida que o Senhor tem dado para ela. Nós queremos abençoar, Senhor, com toda sorte de bênção no mundo espiritual. Senhor, haja, Senhor, um renovo do Senhor. Haja vigor, haja ânimo. Haja, Senhor, um derramar de sabedoria e inteligência espiritual. Haja, Senhor, um derramar de sobre a cabeça, sobre a palavra de santo. Oh, Pai, que ela possa estar, Senhor, sendo tocada pelo Senhor nesses dias e todos os dias desse novo ano. Haja, Senhor, revelações sobre revelações, Senhor. A novidade do Senhor a cada dia, a cada semana e a cada vez. Que ela venha provar, Senhor, do sobrenatural do Senhor. Assim nós adoramos, Senhor, e abençoamos todas as áreas da vida, Senhor. Que é o nome de Jesus. Amém. A Cris falou, morar 8 anos, ela veio lá de 9 anos. E esses 9 anos, isso é bem complicado. E hoje, aqui, então, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque a senhora me desculpa lá embaixo. Muitas. Glória a Deus. A senhora é muito especial, muito importante nas nossas vidas, na minha vida cristã, na minha vida pessoal, na minha vida como mulher. Agradeço muito a Deus por ter me colocado no meu caminho. Sim. Obrigada. Muito feliz aniversário. Nossa, falta por ela. Ai, pessoas. Maravilhosa. Estou muito emocionada, porque a palavra, essa palavra que a Ana Laura leu, ela tem realmente muito a ver comigo em vários
em vários sentidos, porque eu muito cantei a bênção araônica. Quando nós somos chamados a sermos sacerdotes, que o Arão, ele foi o primeiro sacerdote, né? E ser sacerdote não é algo fácil. Exige muito de nós. Exige uma vida reta, uma vida santa, uma vida irrepreensível. Exige muitas coisas. E eu sei que um dia Deus olhou para mim e não sei por que ele se agradou de mim e me chamou para algo muito grande, muito poderoso. E às vezes eu penso que muitas vezes eu acho que eu não estou à altura de tudo aquilo que ele quis de mim e quer de mim. Mas eu estou aqui porque eu amo o Senhor e Ele me amou primeiro. É isso que eu tenho entendimento. Então, eu queria agradecer pelo carinho da congregação, agradecer a todos vocês. Estou completando mais um ano de vida. Eu sei que nos meus 60 anos eu fiz uma festa, né? Convidei todo mundo. Mas este ano eu não senti assim no meu coração de fazer grandes coisas. É um ano assim que eu vou ficar um pouco retirada, assim, retirada no sentido de não comemorar, mas comemorar de uma outra forma. Eu e Deus, né? Pelos meus 61 anos, com saúde, com graça, com sabedoria. E eu gostaria de cantar para vocês a bênção araônica que eu cantei muitos anos. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto. Amém? Eu só queria aproveitar a oportunidade e comentar com vocês que eu enviei para as mulheres o calendário o cronograma de atividades do Ministério Shalom 2023. Eu mandei só para as mulheres, eu não sei se o Enéas mandou para os homens. Eu acho que não, né? Mas assim, ó, uma coisa que eu e o Enéas combinamos, acordamos, né? É que todo o primeiro dia de cada mês nós vamos nos reunir, claro que aqueles que puderem, né? Aqui no templo, para consagrarmos o mês que está iniciando. Então, agora, dia 1º, que é na quarta-feira, nós vamos consagrar o mês de fevereiro. Quem puder vir, venha. Quem não puder, tudo tranquilo, não tem problema, tá? Mas só eu quero dizer que cada primeiro dia do mês vai alterar o dia da semana, isso não tem problema. Inclusive, nós vamos ter 2 domingos, né? Então, naqueles dias que forem dia 1º num domingo, nós vamos orar durante o culto pelo mês que estará entrando, tá bom? Era só isso que eu queria falar para todos vocês. Amém? Esse ano de 2023 vai ser um ano surpreendente. Amém. A gente pode estar escutando aí vozes, né? Mas nós escutamos a voz do céu. Vamos consagrar esses meses e vai ser um ano
sobrenatural. Amém? Sentem, por favor, as crianças podem passar. Bom cultinho lá para vocês. Deus abençoe. Amém. Vou pegar um gancho da palavra do Rodrigo para começar, então. Ontem nós estivemos em Carazinho, e era aniversário, primeiro aniversário da Igreja Batista Casa Real, do pastor Fernando e da pastora Viviane. É fruto, então, de um trabalho que nós viemos fazendo já há alguns anos, né? E para nós é muito importante ver assim, o crescimento, então, desse trabalho, do nosso trabalho apostólico. Já estamos trabalhando aí há 14 anos no apostólico, e foi muito bênção. Então, Deus me deu essa palavra para trazer esse final de semana. Eu quero compartilhar com vocês. Sei que aqui vai ser... lá foi muito tremenda a palavra, assim, né? Começamos a ministrar e Deus começou a mexer daqui, mexer dali, muitos testemunhos, uma coisa assim bem... que me impactou bastante, que aconteceu lá em Carazinho ontem, com relação a essa palavra. Amém? E o Rodrigo começou lendo aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. A buscarei. A buscarei todos os dias da minha vida. Eu vou falar sobre isso, né, com vocês, então, nesse tempo. Amém? Feche teus olhos, vamos nos consagrar. Eu sei que Deus tem algo para ti, né? Deus, Ele quer mexer na tua vida, quer mexer na minha vida, quer mexer na nossa vida. Nós não podemos estar distraídos, amém? Pai, no nome de Jesus, nós nos consagramos, assim como os irmãos que estão em casa também, nos consagramos, Senhor, para beber de Ti, Senhor. Quando nós falamos aqui que aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, nós sabemos que a bênção está na obediência àquilo que o Senhor tem mandado, àquilo que o Senhor tem falado. A vida, na obediência também, no perseguir, Senhor, os Teus ensinamentos, os Teus estatutos, os Teus princípios, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Então, Senhor, nós nos consagramos, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, que a promessa do Senhor feita para esses dias, que o Senhor imprimiria a sua palavra na mente e no coração, possa ser uma verdade, e que possamos nos exercitar, aplicando aquilo que o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa vida, ela, depois de conhecer o Senhor Jesus, ela foi como um edifício colocado sobre uma rocha. Então, antes de Jesus, a Bíblia diz que os nossos pés, eles estavam em terreno movediço. Alguém já entrou em alguma areia movediça? Eu, quando era criança, lá na cidade de São Leopoldo, eu ia para o meio dos matos com meus primos lá. Uma vez nós caímos num lugar estranho, né? Um teve que puxar o outro, era um negócio meio movediço, estranho. E a palavra também diz que os nossos pés estavam em lugares escorregadios, não tinha firmeza. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, nós fomos colocar sobre a rocha. Diga, a rocha. Meus pés estão sobre a rocha. Isso é verdade? Bem? E a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. E em Cristo, nós temos uma série de coisas. Eu quero falar hoje sobre algo que está em Cristo, que é perseverança. Perseverança. Nós vivemos num tempo que as pessoas não querem perseverar, né? É um tempo assim as coisas muito corridas, então eu quero para ontem, né? Mas tenho hoje, tenho amanhã e tenho o que vai vir lá na frente. Lá no livro de Filipenses 3:12 diz assim, mas prossigo, né? O apóstolo Paulo falando, mas prossigo para alcançar o que foi alcançado por Cristo Jesus. Eu prossigo, eu persevero para alcançar aquilo que Jesus conquistou. Porque o objetivo, né, nós somos uma igreja da visão celular modelo dos 12, né, é não ficar só no ganhar,
Ah, eu fui ganho, eu estou salvo. Vocês vão andar comigo aqui e vão ver que nós podemos até perder a nossa salvação. A Bíblia mostra isso. Né? Mas realmente é ser consolidado no Senhor. Realmente firmado no Senhor. Realmente chumbado na rocha. A Bíblia diz que vão vir, né, temporais, vão vir ventos fortes, mas nós não seremos abalados. Então, o Evangelho de Jesus não é um Evangelho Disneylândia. Ai, coisa linda, a vida do príncipe. Não é assim. Vão vir dias de chacoalhar, nós estamos vivendo esses dias. A visão que nós abraçamos, ela discipula. O discipulado é ensinar, é se deixar ser ensinado. Ah, não, eu aprendi assim, já vivo na vida com Deus há 20 anos e é assim. Não é assim. Nós estamos sempre aprendendo. Eu gosto de aprender. Estou sempre aberto para aprender. Né? E realmente buscar um ensino naquela autoridade que realmente a gente conhece, que caminha com a gente há muitos anos. E o enviar é realmente a maturidade. O que Deus ele espera de nós é maturidade. Diga para o irmão que está do teu lado, maturidade. Maturidade. Seja maduro. Persiga isso. Persevere nisso. Bem? Então tá. Então perseverança é um dos materiais desse alicerce da nossa vida. Eu falei ontem, eu achei muito interessante, que tinha um senhor lá, depois a gente foi jantar juntos, a igreja toda, foi uma festa muito bonita, e aí eu passei, ele me puxou assim, posso senta aqui um pouquinho, começou a compartilhar que o prédio que nós estávamos, ele tinha ajudado a construir quando o menino, ele era auxiliar de servente? Ajudante de servente? Servente? Ajudante de servente. É, isso aí. Tá? E ele disse assim, e aqui foi colocado ferro, e aqui foi feito assim. Ele começou a dizer, o senhor me fez eu voltar lá, né? E realmente, olha esse prédio, foi o primeiro prédio de Carazinho, prédio alto. Então, ele começou a falar, a palavra entrou muito nele, e trouxe essa ideia. A vida cristã, ela é construída, tem fundações, e elas têm que ser sólidas. E a perseverança, ela é esse material, vamos assim dizer, que vai fazer sobre a rocha, então, esse alicerce para construir o edifício que é a igreja. Eu não sei qual é a expectativa de vocês. O que vocês querem construir ao longo dos anos? Porque nós vamos viver muito, debaixo das declarações que nós fizemos aqui. Eu tenho declarado isso, nós vamos viver muito. Eu vou cobrar de vocês saúde. No espírito, nas emoções, nós não somos gangorra e nem montanha-russa, nós somos crentes. Nós fazemos declarações bíblicas diante do rei, né? Que está aqui. Nós falamos que aqui nós somos abençoados, nós não podemos botar o pé ali e sair resmungando e falando coisa contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Então, a palavra esteja na nossa boca, fazendo, então, essa declaração. Amém? Então, eu vou perseverar em fazer tu virar um homem saudável e uma mulher saudável, uma família saudável, né? Alguém que realmente leva o reino de Deus. Leva o reino de Deus de uma maneira diferente. Amém? Então, o segredo do sucesso da nossa vida está em a gente ter uma boa base. Amém? Uma boa base. Perguntei para vocês, eu não sei o que tu quer construir. Não sei quais são os teus sonhos. E eu acho importante, né? Estava ali o material que a Ana Laura fez esses tempos aqui, o livro dos sonhos, né? Importante colocar ali, né? E até dar uma sugestão, faça um edifício disso, uma base, né? Deus na base, a família, começa a construir, né, esse edifício. Porque tu tem que pensar em termos de futuro, as pessoas que tu vai ganhar, os teus familiares que vão estar na igreja, vai colocando coisas, vai construindo isso, tá? Porque
Se tu não tiver uma base boa, não adianta, entende? Tu caminha e tu patina. E tu constrói e cai. E a nossa ideia aqui não é perder tempo. Eu digo para vocês uma coisa, eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder. Eu só, humanamente, assim, eu só tenho 57 anos de vida. Estou com 63. Então, no mínimo, eu tenho 57 anos de vida, eu não posso perder esse tempo. Pensa aí quantos anos tu tem de vida. Maurício vai fazer 40, Maurício tem 80 anos, tu tem tempo para perder, Maurício? Minha sogra está com quantos anos? 80? 87. 87. Então, isso aí dá 33 anos no mínimo. Isso no mínimo, né? Evandro? 80 anos no mínimo. Não dá para perder tempo, mano. O ano passa muito rápido. Vocês entendem isso? Raquel está fazendo 61, então tem 59. Não pode perder tempo. Não passou 61 anos, não passou rápido. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos brincar de igreja. Nós não podemos brincar com Deus. Porque Deus, quando tu fala uma coisa para ele, ele leva a sério. A Bíblia diz que quando tu ora, ele coloca um memorial diante dele. Olha que coisa tremenda. Tu faz isso quando ele fala contigo, tu bota um memorial. Deus falou comigo hoje tal coisa. Tu faz um memorial, nós não fazemos. Deveríamos fazer. Deus falou comigo. Está lá um memorial. E aí eu lembro ele. Quando eu for orar, Deus tem um memorial aqui. Porque ele tem isso. Vocês já viram que muitas vezes acontecem coisas com a gente. Eu nem estava esperando isso. Mas a gente começa a pensar e a gente lembra, mas há 10 anos atrás eu orei sobre isso que está acontecendo agora. Já aconteceu com alguém aqui? É assim. Por quê? Porque Deus, ele não esquece daquilo que tu ora. Então, é muito importante esse alicerce sobre a rocha, nesse material chamado perseverança. Se tu não tiver perseverança, tu vai fracassar. Alguém quer fracassar aqui? Ninguém, né? Então tem que ter perseverança. E nessa noite eu quero, ao final dessa administração, te ungir. E nós vamos entrar no novo tempo. Amém. Eu quero que tu já fique orando no Espírito, né? A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Comece a pensar. Durante a administração, comece a construir teu edifício aí. Comece a falar com o Senhor no Espírito, né? Daquilo que tu quer, porque essa unção é vir sobre a tua vida. Tem um irmão lá, o irmão Rui, carazinho, que ele ficou assustado, porque eu perguntei para ele, como é que é teu nome? Ele falou, Rui. Como é o teu nome? Eu disse, Rui. Aí ele veio contar um sonho que Deus falou com ele assim que eu estava falando com ele. E deu um chamado e ele disse assim, hoje eu sei que Deus deu um start em algo novo na minha vida. Eu vou esperar o sonho dele vir, eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha, eu fiquei assim, eu me arrepiei. E ele contando para mim, arrepiado também. Então, Deus tem projetos na vida de vocês, tem sonhos para vocês. Tá? E hoje é o start aqui de algo novo. Bem? Mas o que é perseverança? O que é perseverança? Vamos pegar o dicionário aqui, tá? Conservar-se firme e constante. Eu quero que tu te examine, tá? Eu sou firme e constante? Estou falando aí da direção de Deus, né? Primeiro Deus, depois as outras coisas, mas tudo vai se refletir a partir de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, perseverança primeiro com o Senhor, tá? Firme e constante, persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir, conservar a sua força ou ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar. Vocês já viram como o povo muda de igreja esses dias? Lá, o louvor estava ruim. Aí vai lá para outra, lá tem uma música, né?
Mas, né? Ah, o pastor falou uma coisa que eu acho que era para mim, me agrediu. Olha, se eu falar uma coisa que vai tocar uma parte da tua vida que está errada, tu tem que ficar. Se tu quer mudança de vida, tu tem que ficar. Tu tem que ser homem, tu tem que ser mulher, bem cá. Amém? Então, a coisa hoje está assim. Né? O povo anda por aí procurando alguma coisa. Alguém que alise uma ferida. Né? Alguém que incentive algo errado. E não é o papel da igreja, né, a gente andar dessa maneira. Amém? Então é importante perseverar. Primeiro, para a salvação. Perseverar nos cultos, perseverar na oração, perseverar na leitura da palavra, que agora nós estamos no ano da leitura da palavra, né? Perseverar na intimidade com o Senhor, perseverar abençoando, né? E a palavra, ela diz lá em Mateus 24:13 assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eu posso perseverar um ano? Eu posso. Mas eu posso perder a salvação, então. Eu tenho que perseverar até o fim. Né? E a expectativa de Deus é que haja crescimento. Nós temos que crescer. Não dá para ficar com um biquinho na boca e de fraldinha a vida toda. Amém? Nós temos que crescer, perseverar nisso, então. Tá? Então, se a gente não perseverar, nós podemos perder a salvação. Porque são muitos os atrativos que a gente vê e tem muita gente andando por aí, trocando, então, Deus por essas situações. Quero trazer um exemplo para vocês bem interessante sobre perseverança. Você sabe que as pessoas, muitas vezes, elas oram 1 ano, elas oram 2 anos, aí elas desistem e abandonam alguma coisa que Deus tinha feito. Já tem um exemplo na Bíblia sobre Noé. Sei que todos já leram sobre Noé, né? O que Noé fez? Uma arca. Noé fez uma arca. Mas olha só. Noé, Deus, ele desistiu da raça humana. Ele disse: eu vou acabar com a raça humana. Mas ele viu em Noé alguém que poderia refazer o plano de Deus. Então, eu quero que tu entenda uma coisa. Quando Deus olha para ti, ele põe uma expectativa que tu possa fazer, cumprir o plano que ele tem. Amém? Sim. Vocês estão fracos, não amém? Deus olha para ti, Maurílio, e ele vê que tu tem condições de multiplicar o projeto dele. Amém? Raquel, Rodrigo, vocês todos aí, coloca o seu nome. Ele olhou para Noé e ele disse para Noé assim: tu vai fazer uma arca e tu vai falar, olha, vai vir chuva, vai chover e a terra toda vai se encher de água. Pergunto, quantas vezes tinha chovido na terra? Alguém sabe? Hã? Não tinha chovido sobre a terra ainda. A terra era molhada com uma espécie de um orvalho, mas não tinha chovido ainda. Para te entender que a palavra que tu leva às vezes para uma pessoa, a pessoa vai pensar assim, ó, isso nunca vai acontecer. Naquele tempo, mais impossível ainda, nunca tinha chovido. E aí ele começou a construir, e serrar madeira, e bater, martelo, ele pregava, viu? Bater com martelo, e junta aqui, ajeita ali. E Deus deu todo o projeto para ele. Vai fazer isso assim, vai fazer isso assado. Deus faz isso com a gente. Casa de paz é uma situação. Deus deu um projeto. Não tão complicado quanto a arca, né? Mas que nós temos que colocar em prática. E ele batia. Você sabe quantos anos ele levou construindo a arca? Mais ou menos, dentro das genealogias, que eu não pode responder, porque ouviu. Mais ou menos. Alguém leu já alguma coisa? Em torno de 40 e 50 anos. Quantos tem 40 anos aqui? O Evandro vai fazer também, né? 40. Alguém tem 50? Só para vocês entenderem assim, que quando Deus dá uma direção, tenha calma.
Imagina se ele tivesse pensado como alguns de nós, quando tem uma promessa de Deus. Já passou 3 meses, Ana, e não acontece nada. 40 a 50 anos, batendo martelo, sendo zombado, porque nós seremos zombados, assim como Jesus foi, mas a gente continua batendo martelo. Eu fico imaginando quando a arca fechou e a chuva começou ali, começou o griteiro lá fora. Como é que foi isso? Eu tive uma experiência no ano de 1970 e alguma coisa, trabalhava em Porto Alegre, deu um incêndio na loja Renner, famoso incêndio. Por lá na internet tu vai ver. E eles, com medo de roubo, eles fecharam as cortinas embaixo de toda a esquina. E o povo, desesperado, começou a descer. Morreu muita gente nos elevadores. Eu vi isso. E o povo desceu para o térreo e tentava sair, aquelas cortinas são transponíveis. De ferro, né? De ferro, cortinas de ferro, aquilo é descia automático, né? E eu fico imaginando que na época de Noé foi uma coisa assim, um griteiro, um horror. Eu fiquei meses com aquilo. Eu morava num bairro de Porto Alegre, eu peguei um ônibus e fui parar no outro lado. Morava tipo no sul, foi parar no norte. Eu desci lá e disse, o que eu estou fazendo aqui? Para vocês verem o estado que eu saí naquele momento. Então, imagina o horror que era naquele tempo ali de Noé. Mas para a gente entender, ele foi criticado, ele foi humilhado, ele foi zombado, mas ele continuou firme. Fez a arca ou não fez? Fez. Nós estamos aqui porque Noé perseverou. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje porque Noé perseverou. Nós vamos chegar na presença de Deus com uma multidão porque nós vamos perseverar. Nossos familiares estarão junto com a gente porque nós vamos perseverar. Bem, outro exemplo. Josué era discípulo de Moisés. Bem? Quantos anos tinha Moisés quando Deus chama ele para liberar o povo do Egito? Não. 80 anos. 80 anos, Arão tinha 83. Está entendendo? A gente pode dizer assim, não, naquele tempo os homens eram diferentes. Não era diferente, não. Não era diferente, não. Vivia até mais, né? Vivia até mais porque está num outro ciclo aí. Mas nós podemos viver, nós podemos voltar então, a ter longos anos sobre a terra. Mas olha, Deus chama dois guris ali para libertar o povo do Egito. Tiveram toda aquela experiência, né? E aí, eu pergunto para vocês, quantos anos eles andaram no deserto? 40, mais 80? 120, 123, né? Então, Moisés não entra, mas tinha alguém que andava com ele. Josué e Caleb, que são os dois, né? Cada um de uma tribo. Foram aqueles que perseveraram na doutrina. Eles recebiam algo de Deus direto, né? Quando Moisés ia falar com Deus, quem estava junto com ele? Josué. E aí eles diziam assim, vocês podem ler depois da palavra, chegou lá no Monte Sinai, né, que chama o Monte de Deus, e ele disse assim, diga para o povo que não passe daqui, senão eles vão morrer. Mas tu vai ver Josué passando. Josué vai e passa. E segue. E serve ao líder dele. Deve ter ouvido coisa, né? Que Moisés, eu acho que não era fácil. Mas quando Deus chama, olha, tu sobe no monte porque tu não vai entrar porque aconteceu alguma coisa errada. Não perseverou em ouvir a Deus atentamente. Deus coloca Josué na frente do povo. E Josué, então, por perseverar, ele vai entrar, então, na Terra Prometida. E não só entrar na Terra Prometida. Ele foi a pessoa escolhida por Deus para separar a herança para o povo, sendo que ele e Caleb, Josué e Caleb, pegaram as melhores porções da terra de Israel. Olha que coisa tremenda isso. As melhores partes. Então, aquele que persevera, ele tem uma conquista, então, diferenciada. Tem também Ruth.
Não sei se vocês já leram, né? A história de Ruth. Ruth, a terra de Canaã passa então por uma seca, ela vai para outra terra com o marido, com os filhos e com as noras, morre o marido, morrem os maridos das noras, e ela continua perseverante. Ela diz, eu vou voltar para minha terra, para que alguém possa, então, nos resgatar, para que venha um Boaz, né? Então, ela perseverou, foi com a sogra, né? Ruth junto com a Noemi. Tá? Então, interessante, ela voltou e ficou ali. E ela começou, Noemi começou a dizer para ela, olha, tu faz isso, tu vai colher lá o trigo, tu foi dando toda como é que funcionava a coisa. E ela vai e é resgatada. E essa perseverança, né, de Ruth e Noemi, ela é tão interessante que Boaz toma, então, Ruth como mulher e ela entra na genealogia de Jesus. Olha que interessante. Jesus vem, então, dessa linhagem, passa por Boaz e por Ruth. Interessante isso. Bem, então, importante a perseverança. Sim? Sim. Amém. O que nós vamos aprender com Jesus sobre perseverança? Ele fala lá, quando lança as sementes, né? Beira do caminho, mas tem um trecho, Lucas 8,15 diz assim, mas a semente que caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. A frutificação, ela vai vir com perseverança. Amém? Tem que ser regado isso. Tem que ser regado. A gente não pode, então, fazer de qualquer maneira. Jesus também, como exemplo, ele vai, ali em Mateus 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Vocês já leram Mateus 4? Quem já leu? Ele fica 40 dias jejuando, né? E orando. E aí, depois disso, Satanás vem tentar ele. É importante a gente pensar. Olha, eu estou me consagrando, eu estou buscando, né? Agora vem a vitória. Não, agora vem a tentação. Jesus passou por isso, tá? E ali Satanás oferece coisas para ele, ele tinha tomado posse disso, né? E Jesus vence isso. Perseverou. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós estamos aparentemente quase conquistando alguma coisa e vem uma tentação, e vem um ataque. Mas nós temos que perseverar nisso, porque é lá na frente, né? Ainda tinha cruz, ainda tinha ressurreição, ainda tinha, né, uma tomada de reino, ainda tinha um sentar à direita de Deus, e Jesus perseverou, e por isso nós estamos aqui. Então nós precisamos perseverar. Amém? Eu não sei qual é a situação que nós estamos vivendo hoje. Cada um de nós. Mas se tu quer ter uma vida de êxito, eu acho que todos nós queremos, né? Tu quer ter experiências com Deus, tu tem que perseverar. Perseverar na oração, perseverar no jejum, perseverar na leitura da palavra. Pedir para Deus, eu quero ter experiência. Fale com Ele, eu quero ter experiências diferenciadas. E Deus vai te dar, então, essa experiência. Amém? Tem um negócio aqui que eu achei bem interessante. A igreja de Atos, ela começou a andar e acontecia muitos milagres. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Eles andavam juntos, unidos. Então, é muito importante nós estarmos juntos e unidos. Perseveravam. Diz que muitos milagres aconteciam. Muitas curas, muito sobrenatural, cego enxergando, né? Coxo andando, mudo falando, surdo ouvindo, e aí vai.
A sombra dos apóstolos curavam. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina, naquilo que era ensinado. Se dissesse tal coisa, aquilo era uma verdade. Por isso que é importante a gente pegar essas palavras. Deus, ele tem te chamado. Ele marcou um encontro contigo hoje para te colocar algumas situações. Ele quer te usar. Tu pode retardar. Não, mas agora, estou começando a vida. Tem que casar. Já ouvi muita coisa assim, tem que me casar, tem que fazer não sei o quê, agora eu estou trabalhando. Então, te entregue aí que o Senhor vai mexer então nessa tua vida, né? Então, é interessante que nós vamos ver situações bem interessantes. Eu falei ontem sobre Judas. Judas era Judas Iscariotes, né? Discípulo de Jesus, um dos 12 de Jesus. Chegou num determinado momento. Será que Jesus amava Judas? Será que Judas amava Jesus? Não amava. O que Judas fazia dentro da equipe de Jesus? Ele era um tesoureiro. Tu dá os teus recursos para qualquer um cuidar, vai dar para alguém que confia. Não é assim? Sim ou não? Sim. Então, Judas era essa pessoa. Mas por não perseverar, ele caiu. E ele vende o mestre. Tá? Eu fiz a pergunta ontem assim, e se Judas tivesse vendido Jesus, ele foi crucificado, e se ele não tivesse se enforcado, Jesus não perdoaria ele junto com os outros discípulos lá? Claro. Entende? Então, a falta de perseverança pode te matar. Assim como foi com Judas. Tem uma forca nesse caminho aí, daquele que não persevera. Então, nós temos que prestar atenção. Quando tu lê a Bíblia, olha, presta atenção nisso. Detalhes que tu está vivendo, que a Bíblia te mostra de pessoas que perseveraram, e pessoas que não perseveraram. Na igreja de Atos, então, Ananias e Safira, Atos 5. Imagina só a unção daquela igreja. Que as pessoas, elas não tinham apego com a vida, com o mundo. Os olhos deles estavam, né? Jesus há pouco tinha subido ao céu e eles estavam esperando. Não, ele vai voltar, vai ser agora. Então, eles não tinham, eles vendiam, eles davam ofertas. E nessa de dar oferta, ficou assim meio moda, né? Pô, o Evandro deu 50 mil, vendeu lá um negócio e deu uma oferta para a igreja de 50 mil. Ele quis dar. Pô, que ilustrando, né? O Evandro já está aí, recebo, vai ter uma bênção sobre mim, eu vou dar 50 mil para a igreja. Brincadeira. Mas a Ananias e Safira viram, o Maurílio, o Rodrigo, também venderam lá os cabeça de gado e deram uma oferta boa. Aí Ananias e Safira, mas nós vamos ter que fazer um negócio assim também. Só que, conforme a palavra da semana passada, eles mentiram para Deus. Eles disseram, eles podiam ter dito assim, olha, nós vendemos por tanto, nós vendemos por 50, mas eu vou dar 20 de oferta. Teria tido algum problema? Não, eles disseram que venderam por 50 e chegaram e disseram, não, nós vendemos por 20. E disseram o total daquilo. Uma mentira. Os dois morreram na hora. O apóstolo ia perguntar para eles, escuta, foi por quanto que tu vendeu? E eles firmaram na mentira e caíram duro. Então, a perseverança, a falta de perseverança, ela traz mentiras. Agora eu não posso, agora eu estou ocupado com isso, agora eu estou doente, aí a doença vem, né? Eu estou não sei o quê, meus filhos não... Sempre tem uma desculpa para quebrar, então, o ciclo da perseverança. E o Senhor quer que tu ande em perseverança, que tu conquiste. Amém? Isso vai nos salvar, vai nos tornar mais santos e vai nos tornar seguros em Deus. Amém? Deus quer fazer isso na nossa vida. Deus quer, Ele quer nos fazer perseverantes. Amém? Deus quer te fazer viver muitos dias. Deus quer te fazer ter saúde. Saúde
invejável, no bom sentido. Invejável no sentido assim, ó, o ímpio lá fora vai dizer, puxa, eu quero isso. Eu quero ir. Olha só. Eu sempre falo para a Raquel, eu vou na base pegar, às vezes, requisição para fazer exame, eu olho meus colegas, eu digo, meu Deus, bota isso aí tudo no asilo. As pessoas com 5 anos mais novos que eu, sabe, eles estão curvados, estão com dor aqui, estão com dor ali. Né? Eu digo, meu Deus, eu não quero isso. Mal arrumados. Deus não quer isso para nós. Eu sempre falo uma palavra que é Deus, da palavra de Deus diz assim, que deve andar sempre com roupas de festa, sempre bonito, sempre bonito. Profetizamos no domingo, sempre bonito, sempre feliz, sempre saudável, sem dor, tem um caminho. O Senhor nos prospere para tirar sapatinho, tamanho. Então, para que isso, gente? Viver muito tempo para quê? Para que tu derrame aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida. Essa semana, quando tu te encontrar com um colega, com um vizinho, ele diz, não sei o que, libera uma palavra de perseverança sobre a vida dele. Olha, nós ouvimos uma pregação sobre perseverança, né? Continua firme, Deus vai te dar, né? Porque o mundo está dizendo, é assim mesmo, te separa. É o que tu escuta hoje. Fala não sei o quê, é só coisa errada. Nós temos que perseverar. Tem uma doutrina impressa no teu coração e na tua mente que vai trazer transformação lá fora. Então, é uma unção. A perseverança é uma unção. Bem? Nós vamos pedir para o Rodrigo botar um louvor aí. Eu quero ungir vocês. Eu quero que tu tenha, o povo que está em casa, eu posso ungir depois, tá? Mas me cobrem. Eu quero que tu tenha essa nítida impressão. A unção de Deus vai vir sobre a tua vida. Não vai cair no chão, não vai tremer, não vai fazer nada, né? A unção vai vir sobre ti. O Espírito de Deus, ele vai fazer a obra. A unção com óleo é bíblica. Deus manda ungir com óleo. Tá? E aí começa uma transformação de saúde, aí começa uma transformação de mente, nós precisamos transformar nossa mente. Nós precisamos tirar os nossos olhos do mundo, daquilo que nós vemos, tirar os nossos ouvidos dessas vozes e nos ligar no trono de Deus. Porque o que tu ouve, o que tu recebe, as trevas querem ouvir. A Bíblia diz que há uma multidão de testemunhas. Assim como tem anjos de Deus aqui, né? Na volta, tem os perus dos demônios. Querendo ouvir. Qual é a estratégia que ele está dando lá? Ou tu acha que a minha voz é fraca no mundo espiritual? Eles estão prestando atenção. E às vezes a gente recebe uma direção de Deus e a gente não dá importância. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto. Persevera nesse projeto. Lembra das palavras que alguém lançou sobre a tua vida há algum tempo? Pai, mãe, algum outro pastor, algum outro líder liberou uma palavra, né? Mas eu era pequenininha, eu tinha 5 anos, eu recebi palavras assim. E eu continuei. Eu já tive tempos, eu tive uma experiência muito tremenda. Na base nós criamos a União Evangélica. Todo meio-dia de expediente, eu almoçava correndo com os irmãos e a gente voltava e meia hora a gente ministrava um culto. E olha aqui, eu encontrei ontem um rapaz, eu estava lá naquele culto, lá em Casinho. Vocês ministravam lá embaixo nos alojamentos G&H e eu estava lá, filmado na igreja hoje, lá em Casinho. E aí ele disse para mim assim, apóstolo, tu lembra do padre, do capelão da base? Ele pedia socorro para nós, naquele tempo, que às vezes manifestavam os demônios, e ele chamava o pessoal da União Evangélica para ir lá atender. O capitão lá, o capelão. E a gente ia, e o demônio saía, e a família vinha para a igreja. E aí ele falou para mim assim, o capelão se converteu. Ele está congregando na Assembleia de Deus. E ele vai trazer o capelão aqui. Vocês entendem? Mas eu
perseverei. Mas naqueles dias, eu andei dias muito mal. Eu ia para ministrar e eu estava muito mal. E eu dizia para Deus, Deus, eu vou falar o que eu tenho que falar. E eu não conseguia parar em pé, né? Eu sei que espécie tratava labirintite, mas era um estresse depressivo que eu tive naquela época, depois da morte do meu pai. E eu dizia para Deus assim, se eu cair, eu ministro ajoelhado. Se eu cair deitado, eu ministro deitado. E hoje eu estou de pé. Continuo ministrando. Amém? Então, eu quero dizer para vocês, continuem. Nós vamos tocar em muitas famílias. Nós começamos a contar na base do tempo, foram mais de 100 famílias alcançadas pelo Evangelho. Eu poderia ter almoçado rindo com os meus colegas lá, então, no rancho, sair e voltar para o expediente. Não, eu comia rápido, e 30 minutos, então, eu ministrava com soldados, com sargentos, aqueles que vinham, então, até oficiais nós tínhamos ali, a gente ministrava, então, o culto coletivo. Então, Deus tem um plano para ti. Aonde tu está? Deus vai te usar. Abre a boca. Confie, porque Ele vai te usar. Amém? Por favor. Vamos ficar de pé. Qual é o tema de hoje, então, para nós? Tema de casa? Perseverança. Perseverança. Diga, eu serei. Eu serei. Diga, eu serei. Eu serei. Perseverante. Toda a obra de Deus. Tua casa vai ser tocada. Tua família vai ser tocada. Vem algo de Deus, de prosperidade sobre ti. A prosperidade do Senhor é a falta de necessidade. Tu não vai ter necessidade de nada. O Senhor cuida de ti. Bem, aqueles que quiserem entrar, que nada é obrigado, eu preciso querer. Aí aqui na frente, nós vamos orar. O tempo. O tempo. Eu quero esse instrumento transformador. Senhor, em nome de Jesus, pode ser para a vida do Evandro, Senhor, venha essa unção, Senhor. Meu Deus, que ele venha ter sabedoria, Senhor, desta caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Sobre a Ana Laura, Senhor, a tua unção, Pai, um novo tempo eu declaro sobre a vida dela, Senhor. Um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus. Na vida da Maria do Pai. Um novo tempo, hoje o Senhor me abençoou.
bênção e a vida do Senhor vem sobre mim. Nós te louvamos, Deus. Nós agradecemos o teu nome, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Senhor. Há milagres, há prodígios, há maravilhas, há salvação, há saúde sobre nós. Há, Senhor, algo do trono do Senhor que o mundo do Senhor não tem. Nós temos, Senhor, a autoridade, Senhor, o poder, Senhor, o governo, Senhor, ele está entregue, Senhor, à igreja. Pai, que o Senhor use os teus filhos, Pai, de uma maneira sobrenatural. Que eles se alegrem no Senhor nesta noite, Pai, e nos dias que virão. Eu profetizo, Senhor, um ano diferenciado. Serão usados, Senhor, como flechas polidas, Senhor, na mão do Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Bem, bem. Você pode aplaudir o Senhor? Então, quarta-feira nós estaremos aqui às 20 horas. 20 horas, tá? Não vai ser uma reunião longa, né? Nós vamos ler a palavra profética do mês e vamos abençoar. Então, eu acho importante trazer os projetos de vocês. Eu tenho um projeto para esse ano. Então, traga aqui. Nós vamos estar colocando, então, esses projetos em oração. Amém? Que tenham uma semana abençoada, todos, né? Que realmente vocês possam crescer nessa semana no Senhor. Amém? Vamos manter a nossa leitura bíblica, tá? Eu tinha dado a ideia de fazer assim, comecem ali naquele dia que vocês pegaram e vão recuperando, né, para empatar, então, o ano. Vocês vão ter uma experiência tremenda em absorver, então, a palavra de Deus. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Amém. Vamos dar um beijo lá na Tá, Rodrigo, obrigado. Obrigado, Shalom. Aí. Shalom, Deus abençoe. Boa semana para vocês. Shalom, Deus abençoe.